Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos de literatura e gêneros textuais, mais especificamente sobre o conto de terror. Acompanhe. Mas antes, vamos relembrar um pouco dos elementos da narrativa? Uma narrativa precisa ter um enredo, que é um conjunto de fatos que acontecem. Esses fatos são organizados da seguinte maneira: uma situação inicial, que é a maneira como a história inicia, a maneira como os personagens aparecem de início. Depois, existe o estabelecimento de um conflito, que é o que gera a problemática da história. É a partir do conflito que toda a história ganha um ar de interessante. Depois, temos o desenvolvimento, que é como o conflito vai se desenrolar, como ele vai se agravar, até que se chega a um clímax, que é o momento de maior tensão da história. O clímax é o momento o ponto mais alto da narrativa. Em seguida, temos o desfecho, que é a finalização da história, como os personagens terminam. Toda narrativa também possui um espaço, que é onde os fatos acontecem. Pode-se ter um ou mais espaços, a depender do tamanho da narrativa. No conto de terror, a narrativa ela é curta, breve, portanto, geralmente se passa em um ou dois espaços. Depois temos o tempo. Toda narrativa possui um tempo em que ela acontece. Há dois tipos de tempos, o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é o tempo com datas. É aquele texto onde a gente consegue verificar a presença de dia, mês, ano, às vezes até mesmo horas ou dias da semana. Há também o tempo psicológico, que é aquele em que não conseguimos verificar datas, nem meses, nem anos, nada que precise exatamente o momento em que o fato aconteceu. Geralmente, as narrativas são feitas dentro do tempo psicológico. A ação é tudo o que os personagens fazem. Há também os tipos de narrador. Há 3 tipos de narrador, mas antes lembre-se, o narrador é quem conta a narrativa. O narrador personagem é o narrador que conta a história a partir da perspectiva de alguém que participa da história. Portanto, ele é um personagem. Ele não tem ciência de todos os fatos em que a história acontece. Conta a história a partir da sua própria visão. Há também o narrador observador, que é aquele que observa de fora da história. Ele não necessariamente é um personagem, ele apenas sabe de detalhes da história, mas não de todos. Porque quem sabe de todos os detalhes da história é o narrador onisciente. Ele vê tudo, sabe de tudo, mas não participa da história como personagem. Ainda assim, sabe todos os detalhes, inclusive os pensamentos e as emoções das personagens. Há também os tipos de personagens. Há os protagonistas, os antagonistas e os secundários. Os protagonistas são personagens principais dentro das narrativas. Toda a narrativa se desenrola ao redor do protagonista. Os antagonistas são aqueles, é uma espécie de vilão que se opõe aos protagonistas. E por fim, os secundários, que são personagens de menor importância, mas que sem eles a história não teria muita graça. Por fim, há os tipos de discurso, que é a maneira como a história foi escrita, foi desenrolada. O discurso direto é o discurso que representa as falas das personagens exatamente como foram ditas. E nesse tipo de discurso você verificará a presença do travessão, dos 2 pontos, das aspas, marcando as falas dos personagens. Há também um discurso indireto, que é aquele em que as falas dos personagens são apenas citadas, como que em terceira pessoa. E por fim, o discurso indireto livre, que é aquele em que você mistura tanto o discurso direto, as falas das personagens, quanto o discurso indireto, só a citação das falas dos personagens.
Mas o que há de tão especial na narrativa conto de terror? A narração do conto de terror é uma narração breve de eventos que são imaginários, ou seja, não existe base na realidade para confirmá-los. Apresenta um grupo reduzido de personagens, pois a narrativa do conto é uma narrativa curta. O terror, por sua vez, é o sentimento mais intenso de medo, em que o indivíduo já não consegue pensar de forma racional. Lembre dos filmes de terror em que os personagens estão de maneira tão assustada que eles não conseguem mais cometer os atos que seriam necessários para a sua salvação no momento de terror. O terror, por sua vez, ele também pode criar calafrios, paralisia muscular. Lembre também daquelas pessoas que não conseguem reagir perante o medo. E, na narrativa do conto de terror, a ideia é criar essa sensação de pavor. Agora acompanhe a narração do conto As Flores da Morte, de David Alex Siqueira. Conta-se que uma moça estava muito doente e teve que ser internada em um hospital. Desenganada pelos médicos, a família não queria que a moça soubesse que iria morrer. Todos seus amigos já sabiam, menos ela. E para todo mundo que ela perguntava se iria morrer, a afirmação era negada. Depois de muito receber visitas, ela pediu uma oração que lhe enviassem flores. Queria rosas brancas se fosse voltar para casa, rosas amarelas se fosse ficar mais um tempo no hospital e estivesse em estado grave, e rosas vermelhas se estivesse próxima à sua morte. Certa hora, bate à porta do seu quarto uma mulher e entrega à mãe a moça um maço de rosas vermelhas murchas e sem vida. A mulher se identifica como mãe da Berenice. Nesse meio tempo, a moça que estava dormindo acordou, e a mãe avisou para ela que a mulher havia deixado o buquê de rosas, sem saber do pedido da filha feito em oração. Ela ficou com uma cara de espanto, quando foi informada pela mãe que quem havia trazido as rosas era a mãe da Berenice. A única coisa que a moça conseguiu responder era que a mãe da Berenice estava morta há 10 anos. A moça morreu naquela mesma noite. No hospital, ninguém viu a tal mulher entrando ou saindo. Agora analise comigo esse texto que acabamos de ouvir, baseado nos elementos narrativos. Você já deve ter observado que o enredo da história ocorre quando temos a primeira situação inicial, a moça doente em estado terminal no hospital, porém sem informações sobre o seu estado de saúde. O conflito que dá a situação complicada para se resolver da história é quando ela ora, pedindo respostas e estabelecendo rosas como sinais. Esse conflito se desenvolve quando a moça recebe rosas de uma mulher que se identifica como mãe da Berenice, vermelhas, indicando que sua morte se aproxima. O clímax, o momento de maior tensão, é quando a moça, ao saber quem havia entregue as rosas no hospital, fica muito tensa, pois lembra que a remetente das rosas morreu há 10 anos. Ela se assusta. O desfecho da história é quando a moça morre na mesma noite em que recebe as rosas, sem que ninguém do hospital tenha visto quem entregou as flores. Essa história possui um tempo que é psicológico, pois não temos nenhuma data confirmando quando essa história aconteceu, e o espaço em que ele ocorre é um hospital, provavelmente na ala da enfermaria. O narrador dessa história é um narrador onisciente, porque ele não participa da história, mas sabe todos os detalhes dela. Há somente 3 personagens nessa história. A protagonista é a moça, da qual não temos nenhuma identificação de nome, e os personagens secundários, que são a mãe e o suposto fantasma da mãe de Berenice. Nessa história não há antagonistas, pois ninguém se opõe à moça. E por fim, o discurso. Nessa história temos um discurso indireto, pois os personagens não falam diretamente, e não há o uso de travessões, 2 pontos ou aspas indicando essas falas. É importante frisar
que nessa história que lemos, percebemos uma narrativa curta que tem o cumprimento de todos os elementos narrativos do conto de terror e percebemos ali uma tentativa do autor em levar o espectador leitor a chegar a uma sensação de medo, de pavor, de tensão. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.